Queridos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é tua irmã em Cristo, Rose Bahia. Mais um dia, irmãos, que eu estou aqui feliz, alegre, porque mais um dia o Senhor concedeu esse lindo dia. E isso é privilégio para nós estarmos de pé, porque o Senhor mais uma vez nos deu a oportunidade. Hoje estava me lembrando quando, antes de eu aceitar Jesus, aliás, antes dele me aceitar, minha vida era uma e depois que ele me aceitou, outra. Por quê? Porque, irmãos, você acha que foi fácil vir para Jesus? Não foi. Eu rejeitei muito Jesus antes de vir para ele. Mas estou aqui eu e não me arrependo nem um pouco de estar com ele, dele ter me aceitado, é privilégio. A minha vida transformou em todos os sentidos. Prosperei, graças a Jesus. Tudo que eu tenho hoje foi depois que eu aceitei Jesus. Comecei a conectar com ele e ele comigo. Eu comecei a entender. Então, aceitar Jesus é isso. Não é seguir uma religião, é aceitar um Deus e seguir ele. Isso para mim é tudo. Amém? Então, nesse momento, irmão, eu quero te convidar. Se você ainda não aceitou Jesus ou ele ainda não te aceitou, eu não sei como você está com ele, eu te convido. Experimenta. Não tem coisa mais maravilhosa, mais linda e mais abençoada de que ter uma vida com Cristo. Mais uma vez eu te falo, não é religião, é Cristo. O caminho é Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Foi por todos. Não foi só pelos evangélicos, foi por todos. Todos, irmãos, todos nós. Amém? Mas nesse momento nós vamos estar meditando na palavra e logo em seguida nós vamos estar orando pela tua casa e pela tua vida. Nesse momento eu quero aqui compartilhar com vocês a história de um homem que a vida dele foi transformada também. Mas aqui, irmãos, ele já era um filho de Deus, ele já estava em Cristo. Só que por conta daqueles que não entendiam o chamado dele, venderam ele, tiraram ele do seu habitat e a vida dele foi transformada também. Mas sendo que ele passou provas, sim, muitas provas, irmãos, ele passou. Mas tudo foi para a honra e a glória de Deus. Amém? Então, nesse momento, vamos falar aqui de um jovem chamado José. Olha o que diz a Bíblia no livro de Gênesis 29:1. José, na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas e que tinha levado para lá. O Senhor era com José e o que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, colocou José a merecer perante ele, e a quem servia, e ele pôs o mordomo de sua casa, e lhe passou as mão de tudo o que tinha, e disse: o que fizeras, mordomo de sua casa, sobre tudo que tenha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em sua casa como no campo. Então aqui a vida de José foi uma maravilha, né, irmãos? Porque Deus era com ele. A vida dele era uma maravilha. Ele agora sai de um patamar. Ele agora é mordomo da casa de Potifar. Potifar era um homem importante, porque importante para nós é Deus.
homem que tinha posse, que tinha bem, que tinha condições financeiras. Mas José, irmãos, era rico. O pai de José era rico. O pai de José era próspero. Jacó era próspero. Ele estava ali como escravo por causa dos seus irmãos que o venderam. Mas a família dele era próspera, era rica a família de José. Mas aí agora ele se encontra como escravo. Mas aí começa a observar, porque todo mundo, irmãos, patrão, que contrata uma pessoa, ele fica de olho naquele novo funcionário. Tudo que ele faz. E Potifar não era diferente. Começou a observar José e viu que ele era diferente. Tudo que ele colocava a mão prosperava, porque o Senhor era com ele, diz a Bíblia. Em todos os seus momentos, Deus era com ele, a Bíblia está dizendo. E Potifar começa agora a observar, disse, não, esse menino, tudo que ele coloca a mão prospera, eu vou colocar ele num patamar maior para prosperar em toda a área agora. E é isso que ele faz. Ele coloca agora José como mordomo da casa, para ele ali dentro da casa mandar em tudo ali. Organizar tudo ali, ficar de olho em tudo. E mais o Senhor abençoava a vida daquele egípcio, diz a palavra. Só que, irmão, a vida de José não era tão fácil, porque tinha as pelejas, porque o inimigo queria frustrar os planos de Deus. Irmãos, o inimigo, ele tenta de todas as maneiras frustrar os planos de Deus, para que a obra do Senhor não seja completa em nossas vidas. Mas o Senhor, que quando ele tem plano na vida de um ser humano, nada frustra os planos de Deus. José não foi à toa para ali. José foi para ali, irmão, para prosperar, para ele depois salvar o seu povo. Era esse o objetivo de Deus e foi exatamente isso que aconteceu. Mas para isso José foi preparado, passou por uma grande escola da vida. E ali, quando ele chega ali, ele começa a crescer ali, porque o Egito começa a ver que José era diferente. E agora ele está ali tomando conta daquela casa. Aleluia. E, irmãos, aí, irmãos, eu quero te dizer que nesse momento, José é agora mordomo. Só que existe agora um inimigo que começa a perturbar a vida de José. Mas ele que era fiel a Deus e não se dobrava a ninguém, e por isso Deus era com ele, ele não negociava com ninguém, irmãos, a vida dele. E agora ali, José, imagino, todos os funcionários mais antigos, de olho em José, a esposa de Potifar de olho em José. A Bíblia diz que ele era um jovem formoso, ou seja, um jovem bonito. E ali começaram a olhar para José e ver que ele chega como escravo. E agora, de escravo, ele agora tem um patamar a mais. Ele sobe de patamar. Agora ele é o quê? Mordomo. Ali naquela casa, tudo que é feito, passa pela ordem de José. E com toda certeza, Potifar estava muito feliz, porque vendo que tudo prosperava na casa dele. Até, irmão, no campo prosperava. Porque era Deus que abençoava, porque Deus era com José. Então que nesse momento, irmãos, nós vamos olhar para esse irmão José que está na glória. Nós temos, irmãos, que ser exemplo aonde nós formos. Exemplo para as pessoas olharem e ver, não nós, mas Deus na nossa vida. Era isso que Potifar via. Deus, ele reconhece, irmãos, que Deus era na vida de José. José, irmão, só teve vitória na vida dele porque
Deus foi com ele, ele nunca se afastou de Deus. Ele tinha todos os motivos de sua vida para se afastar de Deus, porque o que esse rapaz sofreu? Ser preso por uma injustiça. Mas ele continuou, perseverando, continuou até o dia da bênção. Quando a bênção veio, foi grande demais. O nome do Senhor foi glorificado. Porque tiveram, irmão, que reconhecer que foi Deus, que era Deus. E existe coisa mais maravilhosa de que reconhecer que é Deus na nossa vida e não nós. Porque toda a honra e toda a glória é para Deus. É dele a glória, não é nossa. Amém? Fica com essa palavra em teu coração. Talvez hoje você está passando por uma grande prova, uma luta. Saiba, irmãos, toda luta e toda prova é o caminho da vitória. É Deus preparando. Você acha que eu nunca passei luta? Você acha que eu nunca passei por aperto? Você não queira saber. Quando eu me converti, as pessoas se afastaram de mim. Minhas amigas, que eu tinha muitas amigas entre aspas, porque não era amiga, se afastaram. Eu me sentia tão sozinha, longe da minha família, sem amigos. Era triste a solidão. Eu chorava, mas eu tinha Deus. Eu estava determinada. Que eu conheci um Deus que eu nunca tinha visto falar desse Deus que eu estava conhecendo. Eu jejuava, eu orava, eu lia a Bíblia. Eu estava disposta a continuar. Veio as lutas dentro da igreja? Veio. Eu continuei. Veio as lutas fora da igreja? Eu continuei. Tinha dias, irmãos, que eu não tinha o que comer. Perdi meu trabalho. Não tinha mais agora onde morar, porque onde eu morava a pessoa pediu a casa. E agora, onde que eu vou morar? Mas Deus nunca me desamparou. Deus sempre abriu as portas. E Deus sempre falava comigo. A tua vitória vai vir. A tua vitória vai vir. Só permanece de pé. Só permanece. Não questiona. A tua vitória vai vir. E aí Deus começa a abrir as portas. Aleluia. Glória a Jesus. A vida com Deus é assim, irmãos. Deus primeiro prova, depois Ele o abençoa e a bênção é grande. Não desista da tua vitória. Está travada a luta? Continue, persevere. A Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Se você resistir, ele vai fugir. Foi assim com Jesus também, ele tentou Jesus. Mas Jesus permaneceu e ele fugiu. Se ele tentou o Filho de Deus, irmão, não vai tentar eu e você? Vale a pena. Jesus foi preparar ruas de ouro. A Bíblia está escrita, ruas de ouro para nós morarmos. É lá que vai ser a nossa eternidade, aqui é só passagem. Amém? Vamos orar? Fica com essa palavra em teu coração. Fica com essa palavra em teu coração. Creia. Não deixe ninguém tirar a tua alegria, a tua felicidade. Não só creia que Deus pode mudar essa situação hoje mesmo. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado força para nós continuarmos de pé. Nós não vamos desistir da nossa vitória. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, o trabalho desse homem, dessa mulher. Abençoa, Jesus querido e eterno Pai. A vida, meu Pai, dessa mãe que está pedindo pelo seu filho. Abençoa em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa o Espírito Santo de Deus e eterno Pai. A vida, meu Pai, dessa criança. Deus Jesus poderoso, santo e glorioso Deus. Joga por terra, meu Pai, do quarto dessa criança, desse jovem. Esse demônio que tem perturbado essa criança pela madrugada. Jesus, fazer com que os pais sejam mais vigilantes. Ele olha os desenhos que essa criança está vendo. Muitas das vezes são desenhos consagrados. Pensa que é algo inocivo, mas é algo que foi consagrado para as crianças assistirem.
Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dá sabedoria. Faz esse pai e essa mãe enxergar, meu Senhor da glória. Jesus poderoso, santo e glorioso Deus, toma vida, meu Pai, de todos desse canal. Derrame sobre a casa deles bênção sem medida. Toma aqueles que estão chegando, aqueles que chegaram, aqueles que são recentes. Toma aqueles que já estão aqui há muito tempo, os primeiros. Abençoa todos, meu Pai. Entregue na mão de cada um a sua vitória, a sua bênção. Tem mãe que chora, que geme por um filho, por uma filha. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toma a vida das crianças, guarda e proteja as crianças. Toma, Jesus, a vida, meu Pai, dos adolescentes. Toma, Jesus, a vida, meu Senhor, de nós mulheres, nos guarde e nos proteja. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toma a vida dos idosos, guarde e proteja. Toma, Senhor, também o nosso país nas tuas mãos, abençoa o nosso país. Toma, Senhor, a minha família e toda a minha parentela. Jesus glorioso, santo e eterno Pai. Aonde chegar a tua palavra e essa oração, o Senhor venha contemplar a alegria no coração dessa pessoa, nessa casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós quero agradecer aos novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, eu sou grata por você. Você que deixa teu like, teu amém. Você que compartilha, que o Senhor venha te dar em triplo tudo que você tem feito. Um amém que você deixa, você está trabalhando para a obra de Deus e Ele te recompensará. Você que compartilha, Ele venha te recompensar. Você que deixa teu like, Ele venha recompensar. Recompense todos vocês. Amém? E continue compartilhando, deixando seu like, deixando teu amém, teu comentário. E fica com Deus. Um beijo no coração de todos. E não se esqueça que você nasceu para ser feliz.